10h46. Todo mundo tá ligado, todo mundo tá ouvindo. Rádio Mensagem de Esperança, em Itapipoca. Disparada na audiência. Rádio Mensagem de Esperança, levando esperança às famílias. Você está ouvindo o programa Tempo de Vencer. Apresentação, Pastor Marcos Vinícius. Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Confirmando aí para você, 10h45, informação ali da Iprabe Betel, uma unção sempre presente ali no município de Miraíma, na direção do pastor José Kleber Teixeira. Gente, chegou o momento em que nós estávamos aguardando com muita alegria no nosso coração. E hoje temos a honra, o privilégio de sermos ministrados pelo aniversariante de ontem, né? Tomei conhecimento hoje, o nosso colega, radialista e diretor da Rádio Web Rei Jesus, presbítero Júnior do Marinho. Inicialmente, o meu cordial bom dia, a paz do Senhor, seja muito bem-vindo aqui ao programa Tempo de Vencer. Meu querido pastor Marcos Vinícius, que é uma honra estar, né, aqui ladeado, aqui junto com o senhor. Eu agradeço muito a Deus, né, que nos deu aí essa possibilidade, esta manifestação de estarmos aqui nesta manhã, e eu fico muito feliz de ter recebido, né, várias mensagens, né? Antes de o agradecimento, eu quero dizer da satisfação, né, de estar hoje para várias emissoras, né, de rádio web que estão transmitindo o programa, né, além daqui estarmos aqui no estúdio da Rádio Web Mensagem de Esperança. Também temos aí várias e várias rádios webs que estão em vários locais do Brasil e do mundo, né? Não só aqui no nosso continente sul-americano, mas em todos os continentes está sendo alcançados nesse momento pela grande transmissão daqui dos estúdios da Rádio Web Mensagem de Esperança. Nós também estamos aqui transmitindo através do nossos aplicativos de redes sociais. Também nós estamos no YouTube, nós estamos aqui no Facebook, YouTube Júnior do Marinho, né? No nosso Facebook pessoal, Júnior do Marinho. Júnior do Marinho. Daqui a pouco a gente também já passa para o Facebook do pastor Marcos Vinícius. Então, vou só repetir. Estamos aqui no Instagram, estamos no Facebook e também estamos no TikTok, né? Vários aplicativos de redes sociais, a qual você pode estar junto conosco. YouTube, TikTok, Facebook e Instagram, certo? Nós temos a mais grata felicidade de estarmos sendo usados por Deus, e que Deus, em nome de Jesus Cristo, esteja junto com todos vocês. Muita gente aqui, já estamos com muita gente no TikTok enviando mensagens, muita gente nos nossos dispositivos de internet, Instagram, YouTube, né? Tá todo mundo aqui mandando mensagem. Eu quero desde já agradecer, obrigado por tão, digamos, tão grata, tão carinhosa
audiência. Então, você que está nas rádio webs, que estão ligados junto conosco, muito obrigado. Você que está no Instagram, Júnior do Marinho, você que está no TikTok, Júnior do Marinho, você que está aí no YouTube, Júnior do Marinho, você que está nas redes sociais, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, muito obrigado. E nas rádio webs, claro, que estamos aqui também coligadas com esse programa Tempo de Vencer, aqui diretamente dos estúdios da Rádio Web Mensagem de Esperança. Meus amados, ontem, 22 de abril, né, nós concluímos mais uma volta em torno do Sol. Nós estivemos completando mais um ano de aniversário. Então, foi muito bom as mensagens, né? Engrandece, coloca no coração alegria, né? Cada um de vocês que me fez sentir mais feliz por a passagem do nosso aniversário. Que Deus abençoe a cada um, lhe dê muito mais, dobro, triplo da alegria que você me fez sentir com a sua mensagem, com aquele carinho todo especial. Então eu quero, em nome de Jesus Cristo, agradecer a todos vocês de coração. Dito isso, também quero agradecer, ali ontem recebemos uma mensagem do José Ivo Magalhães, e lá uma calorosa saudação, né, no nosso nome, com o desejo de parabéns. Também estivemos lá na Rádio Irapuru e foi muita bênção, né? Um abraço ao Zé Pires, ao José Ivo Magalhães e todos os amigos. Na hora que a gente falou lá, começou todo mundo falar sobre o nosso aniversário, né? Parabenizando de novo e eu quero, em nome de Jesus, agradecer cada um dos que estiveram ali manifestando também, hoje também o pastor Marcos Vinícius, manifestando aqui essa alegria do parabéns, né? Meu amigo Evandro Mendes, grande Evandro Mendes, que Deus em Cristo Jesus te abençoe, aí no Trairi, um abraço a todos os trairenses, né? Que Deus em Cristo Jesus abençoe. Ontem estive conversando com um grande trairense e falamos sobre a Trairi, as rádio webs, foi uma bênção. Meus amados, agora eu quero que você se prepare para ouvir um pouco do que nós pedimos a Deus para transmitir, né, algo especial da parte de Deus. E nós queremos, em nome de Jesus, que esta palavra toque o seu coração. Venha fazer morada no seu coração. Venha ser uma palavra viva, como nós atribuímos aqui. Nós temos a palavra viva, né? Então, nós queremos que você seja impactado. Não adianta trazermos algo que não vai fazer com que você, passe-se a hora, o tempo, e você simplesmente estava ali como um sino que tinha, né? Como um objeto que trilhou, que estiniu, né? Que fez barulho. Mas nós queremos que esse microfone, que estas redes sociais, que tudo que for dito por nós aqui seja boca, seja som, seja objeto de Deus para abençoar a sua e a minha vida. Nós queremos, em nome de Jesus, que você seja impactado pela glória do nosso Deus. Meu amado, hoje, 23, né, de abril de 2026, em nome de Jesus Cristo, você
Dê ouvidos. E é isso que eu quero, ou agora, nesse instante, falar. Dá ouvidos. Ou seja, hoje muitas pessoas estão muito apressadas para falar. Muitas pessoas estão muito apressadas para dizer, operar algo, mas pouco apressadas para ouvir, pouco apressadas para colocar esses seus ouvidos a uma meditação, a um entendimento, a um momento que possa refletir com Deus. É muito bom que eu e você possamos dar atenção a Deus, ouvi-lo, né? Saber que Deus, ele pode operar na nossa vida através do que nós possamos ouvir. A mudança de ideia, a mudança de entendimento, há tudo que pode acontecer simplesmente por nós darmos ouvidos a Deus. E é isso que eu quero, em nome do Senhor Jesus Cristo, que você dê ouvidos à voz de Deus. Hoje, nesse instante, ao lermos esta palavra, quero muito que você entre num entendimento de que se você ouvir, de que você colocar em prática, você vai ter algo diferente da parte de Deus na sua vida. Então, hoje, ouça a voz do Senhor e você vai ser muito abençoado. Meus amados, no Evangelho de Marcos, capítulo de número 7, você vai encontrar uma história, a cura de um surdo e gago, a partir do versículo de número 31. Marcos, capítulo 7, versículo de número 31. A cura de um cego, de um surdo e um gago. Esse é o Evangelho de Marcos, que você pode observar. Olha, meus amados. Diz assim, Evangelho de Marcos, capítulo de número 7, versículo de número 31. Olha. De novo, retirou-se das terras de Sidom e foi das terras de Tiro e foi por Sidom até o mar da Galileia. Através do território de Decápolis. Então lhe trouxeram um surdo e gago e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando da multidão a parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e tocou a língua com saliva. Depois ergueu os olhos dos céus e suspirou e Jesus disse, Efatá. Jesus disse, Efatá. O que quer dizer abre-te? Depois ergueu os olhos ao céu e suspirou e disse, Efatá. Que quer dizer abra-te. Abriu-se os ouvidos e logo se soltou o empecilho da língua e falava desembaraçadamente. Esse é o versículo de número 35. Meus amados, a palavra efatá significa abre-te. Nesta manhã, ao iniciar esse momento com você, eu quero, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que você abra os ouvidos, porque esta palavra poderosa, ela diz que como crerão se não ouviram? Então, para crer, tem que se ouvir. Para mudar, tem que se ter
o ouvido atento a esse discernimento, nessa compreensão de Deus sobre a vida das pessoas. Então, tem que se dar ouvido a esta palavra. Meus amados, compartilhando esta palavra do Evangelho de Marcos, né, que em primeira instância, Jesus, aonde chegava, curava, libertava, aonde chegava, ele operava um milagre, e as pessoas, e isso está no meio de nós, cada um tem um entendimento diferente. Cada um tinha uma compreensão e um interesse diferenciado. Aquele que ouvia falar de Jesus, ele tinha algum problema físico com ele ou com familiar, com alguém, ele apresentava Jesus para a resolução daquele problema. Existia muitos que estavam esperando o Salvador, existia muitos que estavam esperando um grande líder militar, existia muitos que estavam esperando alguém de outra forma, de outro tamanho, de outra consistência. Cada um tinha um entendimento. Porém, existe o principal que muitas vezes as pessoas não se apegam e não veem, não entendem, que Jesus veio e operou milagres, mas o principal da sua vida e existência era a salvação. A mensagem de salvação, o exemplo de salvação, e que aqueles deveriam ouvir. Muitos que estavam com ele, muitos apóstolos, muitos discípulos, não ouviram, não entenderam, porque não ouviram direito, não deram ouvidos, não deram entendimento. Então houve pessoas que estiveram com Jesus, presenciaram os milagres de Jesus, mas não ouviram o que Jesus disse. Não ouviram a substância da sua palavra, do seu manifestar ao meio daquele povo. Alguns versículos bíblicos que dizem que eles não entendiam. Eles ouviram e não entenderam. Quando Jesus falava, eles ouviam e não entendiam. Imagine o Deus Todo-Poderoso, o maior dos professores, aquele maior locutor que pode ter existido, o homem mais cheio da didática, o ser mais cheio de didática, de ensinamento. Imagine você ouvir isso, rapaz, ele não conseguiu passar o que desejava, porque os homens não ouviram, porque os homens se apressaram. Hoje, quando se fala, nos tempos modernos, se fala com alguém com ou a voz muito baixa, ou muito alta, ou seja, qual o timbre da voz, muitas pessoas ainda não estão entendendo, ouvindo. Muitas pessoas não estão compreendendo o que se fala. Imagine há 2000 anos atrás. Jesus tentava, de todas as formas, ser compreendido, mas os versículos bíblicos nos relatam de que não ouviam a sua voz. E que eles que ouviam também não entendiam o que ele queria pronunciar. Meus amados, aqui nós vemos mais uma passagem, mais um exemplo do sistema Evangelho de Jesus Cristo, contado por um dos seus, de que ele, passando por um determinado lugar, alguém já sabedor da sua obra, da sua existência, venha cá e bote a mão nele que você vai curar. Olha, a exigência já foi, e a maneira já foi de forma desproporcional.
faça aqui desse jeito, bote a mão desse jeito. Ah, meu irmão, o ser humano já é exigente, né? Já é algo que busca mostrar como Deus deve agir, né? Deus deve operar na vida deles ou delas. Então, bote aqui a mão, bote aqui, vem cá, bote a mão que você vai curá-lo. E Jesus, para não obedecer, né, mas para fazer valer o seu poderio, a sua manifestação, Jesus chega e, como nós lemos e observamos, Jesus chega e toca, né, os olhos desse surdo e desse gago. E tira da multidão à parte, pôs-lhe o dedo nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. Depois ergue os olhos aos céus, suspira e disse: Efatá, que quer dizer abre-te, né? Então, para não ser comum a cura ser só de um jeito, a cura, mas Deus foi aqui de forma tremenda e multifuncional, Deus faz uma cura. Mas é aqui que eu entro em uma reflexão, em um entendimento, que você que está neste momento, nesse instante, assistindo a este ponto desta mensagem, quando não ouvimos, nós não avançamos, meus amados. O problema do homem pode ser físico, mas a cura pode ser espiritual, né? Nós precisamos da cura espiritual. E para acontecer a cura espiritual, há necessidade de que nós venhamos a dar. Dar ouvido significa que prestar atenção, ou abrir realmente a nossa audição àquilo que está sendo falado, para que se encontre uma cura espiritual. Todo mundo quer, quando está doente, você pega uma gripe, um resfriado, você fica doido de vontade de estar curado, né? De estar sadio, de ser eliminado aquela maléfica doença, aquele problema, né? Então você procura de toda forma o que lhe disserem, você ouve o ser humano, o que ele disser para você, para que haja aquela cura, você vai fazer, não é? Isso é o entendimento e é natural. Você vai querer ser curado daquela cura, daquela doença. Então você vai escutar alguém que vai lhe dizer: olha, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, essa coisa vai lhe curar. Então você dá ouvidos àquela voz. Não, é isso aqui, é o limão, é a água, é isso, é aquilo, é aquilo. Isso você vai dar ouvidos. Mas o ser humano, quando se fala de salvação, quando se fala de estar com Deus, o ser humano não consegue dar ouvidos à voz do Criador. E a cura, muitas vezes, ela está à sua disposição, a libertação está à sua disposição, a resolução do problema pode estar à sua disposição, mas basta você dar ouvidos. Pretende não dar ouvidos, continuar, fazer de tudo para que aconteça isso. Olha, você, nesta manhã, pode não estar dando ouvidos ao que Deus tem falado ao teu coração, ao que Deus tem pronunciado para a tua vida. E é preciso parar e meditar. Eu tenho, com as mensagens que falam
né, comigo também. E você fica parado, porque ontem a gente completou mais uma era, né, de existência. E você, tipo, poxa, eu tenho que ouvir. Será que eu não estou dando ouvido? Será que Deus está falando comigo e eu estou me fazendo de rogado, ou seja, de que não é comigo? Não é comigo. Não é com a minha pessoa. É com outra pessoa. Eu estou firme, vou fazer aqui, vou acontecer e vai acontecer. Poxa, podem acontecer de eu e você não estar dando ouvidos à voz do Criador. Não está dando ouvido à voz do Eterno. Não está dando ouvido à voz do Deus que nos ama e que nós servimos. Né? Mas dizemos servir, mas não ouvimos. Então, efatá, abra-te. Efatá. A cura ali que Jesus manifesta é uma cura física. Mas a principal que eu vejo é uma cura em que, a partir daquele momento, ele poderá ouvir e aí sim poderá falar. A fé vem pelo ouvir. A crença, o acreditar vem pelo ouvir. Mas como se alguém fala mais do que ouve? Como se alguém não dá crédito a quem está falando? Como se você tem a Bíblia, mas você não dá crédito a ela? Não, ela é um livro que não tem crédito. Não vou criticar, mas eu vou simplesmente tirar a mistificação, tirar o poder que existe nela. Como você quer ser curado se você não recebe o crédito, você não dá o crédito a esta palavra? Então, meus amados, nós estamos em um processo de ouvir pouco, falar muito e interagir. Contar aquilo que a gente não conhece, ou superficialmente, ou até mesmo não pesquisar por causa de que a primeira palavra que você ouve, a primeira instância que você recebe é aonde você já passa, como um papagaio, passa a interpretar, passa a jogar para frente. Eu ouvi que é desse jeito e é dessa forma. Eu ouvi que não presta e pronto, e acabou-se. Eu ouvi que assim, assado, e acabou-se. Como crerão se não ouviram e não ouviram a palavra de Deus? Nesta manhã, nós, com esse tema, efatá, nós queremos primeiro que se abra os teus ouvidos. Que se abra a tua condição primeira, que é o ouvido, para penetrar uma voz, para penetrar um som. Entrando esse som, chegará os teus tímpanos, dos teus tímpanos transmitirá para teu cérebro, e o teu cérebro raciocinará. E ali ele receberá a intuição que gerará uma ideia, um conceito, uma concepção. Então, aquilo, a ideia, conceito, concepção, vai gerar em ti mudança no teu hábito, na tua condição, na tua vida. Para poder mudar, para poder acontecer isso, precisa ouvir, precisa que se abra os teus ouvidos. Fatá significa abra-te. Jesus disse àquele homem que ele estava precisando realmente do efatá, do abra-te, dos ouvidos abertos. E observe que a partir dos ouvidos estarem abertos, ele passa a falar divinamente bem. Porque antes, com os ouvidos tampados, ele estava falando de uma forma que não era interpretativo para os que estavam ouvindo.
Por quê? Porque ele não ouvia a voz, o som, o timbre. Como é que ele ia transmitir algo que ele não estava ouvindo? Como é que ele ia dizer aos demais que eu não estava ouvindo? Então a voz dele não existia sentido no que dizia. Era uma voz que balbuciava algo que não tinha condição. Porque ele era surdo. A partir do momento que Jesus cura a sua surdez, clama aos céus, Efatá, se abre-se ali os ouvidos, a partir daquele momento ele começa a ouvir. E ao som que entra nos ouvidos dele, ele começa a refletir, ou reflexionar esse som para fora, colocar para fora. Ele ouviu um A, então ele A. Ele ouviu um B, um B. Ele ouviu Jesus, então ele passa a pronunciar Jesus Cristo. Ele ouviu que o Evangelho é as boas novas de Deus, então ele passa a dizer o Evangelho é as boas novas de Deus. Então, meus amados, quando você não ouve, você não sabe dizer, você não sabe colocar aquilo que você nunca conseguiu passar, ouvir. Você ouviu, porém, não tinha discernimento. Se ouviu, ouviu distorcido. Se ouviu, não ouviu, né? Então, como é que pode falar? Olha só o mistério. Quando ele abre, ele passa a abrir, ouvir, imediatamente ele passa a falar perfeitamente. Se você ouvir a voz de Deus, e você ouvir o Evangelho de Jesus Cristo, se ouvir a voz de Deus, você passará a falar corretamente, agir corretamente. Mas se você não ouvir, mas se você permanecer com os ouvidos tampados, mas se você se recusar a ouvir, mas se você ouvir de forma desapercebida, ou ouvir de pouco, não, tá bom, já é o suficiente, você passará a falar de coisa que não conhece, falar de um conhecimento que você não tem, falar de algo que você não passou. Ou não passaram para você. Porque você não deu ouvidos à voz do Senhor. Porque você não deu ouvidos àquilo que deveria ter dado. Então, amados e queridos irmãos, nesta manhã, a reflexão é Efatá, dê ouvidos, abra a voz, abra o ouvido para ouvir a voz de Deus. Jesus quer falar, Jesus quer manifestar a sua glória, Jesus quer lhe dar uma lição. Jesus quer lhe orientar, porém você não dá ouvidos. Você não dá ouvidos. Jesus quer trazer para você algo, mas você não dá ouvidos. Se dá, finge que está ouvindo, dá a entender que está ouvindo, mas não ouve. Você não dá ouvidos. Jesus Cristo quer falar contigo e comigo. Ele é o Deus vivo, Deus que se pronuncia, né, através da palavra, através dos sons, através da natureza. O tema hoje é Efatá. Abre-te os teus ouvidos. Jesus usou esta palavra, essa expressão, para esta pessoa que estava com os ouvidos tampados, fisicamente tampados. Mas podemos estar espiritualmente com ouvidos tampados. Só podemos ouvir a música do mundo, só podemos ouvir a conversa do vizinho, as conversas desagradáveis, as palavras que vêm para destruir, matar, roubar. Só podemos ouvir coisas que não acrescentam. De positivo, não. Mas para ouvir, quando você ouve a voz de Deus, você já diz, não, tá bom, já falei, já ouvi demais.
situações que acontecem para esse milagre. Olha, o homem era surdo, não ouvia. Jesus, de alguma forma, o tira do meio da multidão. Jesus o tira do meio da multidão. Jesus o tira do meio da multidão. Aquele homem estava no meio de uma multidão, ele era surdo e estava no meio de uma multidão. Ele era surdo e estava no meio de uma multidão. Se coloca um pouco no lugar desse homem. Ser surdo e estar no meio de uma multidão. Ser surdo e estar no meio de uma multidão. Se coloca um pouco aí na vida desse homem aí. Se coloca, meu irmão. Está surdo e no meio de uma multidão. Preste atenção com as coisas estão aqui colocadas, postas, né? Ele foi tirado, Jesus se tira do meio da multidão. A primeira coisa, o tratamento aqui, ó. Sai do meio da multidão. A multidão não deixa tu ouvir, a multidão de pessoas, de locais que você está frequentando. Ela não deixa você ouvir. Ela não deixa você ter a voz de Deus. Saia do meio da multidão. Saia da multidão. Jesus quer tratar você. A multidão não está deixando a voz de Deus penetrar no teu ouvido. É fatal na tua vida. Abre-te, a tua vida se abre. Jesus coloca-se com ele fora do meio da multidão, retirou-se. Vamos, puxou ele aqui, vem cá. Jesus nos tira do meio dos demais para colocar no meio dos dele. É fatal. Jesus toca naquele homem. Olha, irmãos, o relacionamento ele vem do toque, né? A sensibilidade do toque. Deus está tratando aqui pessoas. Ele tira a pessoa da mente. Ele retira essa pessoa do meio dessa vida. Jesus tem um toque específico, direcionado, algo profundo, intencional com cada um de nós. Porém, para nós termos um relacionamento, precisamos também aceitar esse relacionamento. Que nós possamos dizer que realmente quero um relacionamento com Deus. Eu quero o toque de Deus. Eu quero o toque do Senhor. Eu quero ter um apego com Deus. Saiu do meio da multidão, tocou nele. Toca nos ouvidos. Se nesta manhã você possa dizer, tocar fisicamente nos teus ouvidos, dizer para o Senhor, como estão? Eu quero que tu abra meus ouvidos. Eu quero efatar os meus ouvidos, porque eu quero efatar que se abra a minha vida. Que muitas coisas que não estão dando certo, que algo que não está acontecendo de forma positiva na minha vida, por eu não estar ouvindo a tua voz, que nesse instante, nesse momento, tu vem abrir o meu entendimento. Deus abre a minha mente para compreender.
Deus abre o meu entendimento para ser um ser abençoado. Deus vem abrir meu entendimento. Meus amados, é fatar na tua vida, é fatar no teu ser, é fatar na tua história, é fatar para que você possa dizer, finalmente, algo mudou na minha vida, para mudar para esse povo. Eu ouvi a voz de Deus, eu ouvi a voz de Deus, muito forte quando a gente ouve a voz de Deus, muito benéfico quando a gente ouve a voz de Deus, muito tremendo quando a gente ouve a voz de Deus, irmãos. Está dividido, ouve a voz de Deus. Coloca a mão nos teus ouvidos, amigo. É fantástico. Eu quero ouvir a voz de Deus. É algo que está atrapalhando a minha meditação com Deus. Tem algo que está atrapalhando. Eu ouvi quando Deus fala. Tem algo que está atrapalhando quando algo acontece dessa forma. Se meditar, orar, pedir. Senhor, tem algo me atrapalhando. Tem algo tirando a minha atenção. Tem algo fazendo com que eu não ouça a voz de Deus. Tem algo fazendo com que eu não consiga prosperar. Mas eu sei que uma das curas que eu devo receber é a espiritual. E a espiritual, ela precisa da cura espiritual, ela precisa de ouvir para crer, ouvir para seguir, ouvir a palavra de Deus para ter fé, ouvir a palavra de Deus para ter entendimento, ouvir Jesus falar para termos capacidade de seguir. Ah, irmão, você teve fé, citou o Senhor, teve fé, o Deus colocou fé e você caminhou com a função. A cada momento, cada dificuldade, cada problema, precisamos ouvir Deus falar. Ouvir, porque se não ouvirmos, como vamos ser guiados? De que maneira seremos guiados? Jesus Cristo é chamado aqui e colocado, interpelado para que cure esse homem. Bote a mão e cure. Jesus pega, trata ele primeiro no local específico, não no meio da multidão, que a multidão atrapalha, coloca ao lado, coloca só, porque ele precisa tratar dele, ter intimidade com ele. No meio da multidão não dá para ter essa intimidade, uma amabilidade com ninguém. Então eles colocam e ali ele toca nos ouvidos. É fatar. A partir daquele momento há uma mudança. Há um discernimento de mudança. Há uma concepção. Ele começa e ali começa o autor, o escritor, relata logo que ele fala de forma prudente, correta, digamos, com a fim que todos entendem. Então, isso que ele falava antes, como já pronunciei, palavras que ninguém compreendia. Por quê? Porque ele não ouviu. Ou se ouviu, estava muito tempo morto. E as palavras não faziam sentido. Não tinha entendimento. Então, o que Jesus faz na vida desse homem? A forma que Jesus opera na vida desse homem é tão tremenda. A operação de Deus, primeiro, toque, primeiro, o retirado da multidão, depois o toque, o relacionamento e depois cura total na vida daquele ser. Volta a falar, ou vem a falar em uma linguagem compreensível, em que todos estão entendendo. Por falar de Jesus, se você não ouviu,
ou não deixou, ou está com os ouvidos tampados, ou permanece de forma inepta, né? Sem interagir. Aí você ouve, mas não deu ouvido, não colocou isso em prática. Talvez você já viu, já falei isso, a questão de você estar doente e alguém te diz que algo te cura, que algo é bom para ti. Você quer muito estar curado, estar com saúde. Então você busca isso. Você busca estar sempre, estar à disposição de uma cura, da ideia de uma cura. Então esteja à disposição do que Deus coloca para você. Sempre será o melhor. Sempre será a opção bem mais correta. Sempre será o melhor caminho a ser seguido. Porém, nós não damos atenção, não damos o correto entendimento, não damos o que deveríamos dar. Abra-te. Esta manhã, eu quero, em nome de Jesus, que Deus abra seus ouvidos para a cura espiritual. Após a cura espiritual, eu sei que algo vai mudar, porque você ouvindo a voz de Deus, dando atenção à voz de Deus, algo vai mudar na tua vida. É fatal. Eu quero que você, nesta manhã, fique com esta palavra. É fatal. Mudança completa na tua vida começa pelo ouvir. Se não está ouvindo, ore para que Deus faça uma fatal nos teus ouvidos. Abre-te. Ao abrir os teus ouvidos, a palavra vai entrar, e ao penetrar, que tu tenha guarida esta palavra, plante no teu coração e mude isso com certeza. Em nome de Jesus. Eu fico por aqui, muito obrigado. Deus, Cristo Jesus, abençoe todos os amados que estão conosco. Meu amigo Joel Mota, presbítero Joel Mota, lá na Baleia, Sansão Mesquita, lá nas Cajazeiras. E o Edseu, que está lá em Brotas. Muito obrigado aí a todos vocês. Que Deus, Cristo Jesus, abençoe. A gente volta logo em breve. É fatal na tua vida. Glória a Deus. Vemos aí uma palavra tremenda, extraordinária, por sinal, irmã Elza, viu, presbítero? Lá em Sobral. Está aqui agradecendo a Deus pela palavra que ela ouviu nesta manhã. E a gente fica feliz, né, em saber que alguém foi edificado com a palavra. Irmã Elza, muito obrigado. Inclusive, a irmã Elza pediu se eu queria que às 9h25, salvo engano, eu vim e vejo quando eu ia saindo daqui, né? Que chegando mensagem, né? Fala lá embaixo, aí eu peço aqui desculpas à irmã Elza, não é porque eu não quisesse, não é porque no fim foi ver mesmo. Como o seu louvor, irmã Elza, eu não tenho aqui na playlist no computador, vou ter que procurar ainda no celular, tá bom? Eu vou logo